Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do É Preciso Falar. Eu sou Karen Scavacini, psicóloga, e hoje a gente vai conversar sobre assuntos um pouco tabus, ou bastante tabus ainda na nossa sociedade. A gente vai falar de AIDS, HIV, sexualidade. Então a ideia desse canal é a gente poder trazer para conversa, a gente poder falar abertamente sobre muitas coisas que ninguém está querendo falar. Então, para isso, eu tenho aqui hoje um convidado mais do que especial, Diego Kraus. Obrigada, seja muito bem-vindo. O Diego tem um canal onde ele fala abertamente sobre diversos assuntos, que ele vai contar um pouquinho pra gente. Então, Diego, conta aqui pra gente um pouquinho, né? Assim, você tem trazido no seu canal algumas coisas, você tem falado algumas questões. Vamos começar a nossa conversa. Ai, vamos lá, né? Eu achei interessante que nesse seu início você fala sobre essa questão do tabu, né? E ainda é um grande tabu, né? Falar sobre HIV, falar sobre AIDS, falar sobre sexualidade, gênero, sobre tudo isso ainda são grandes tabus. E é o que eu tento trazer no meu canal, né? É deixar essa conversa mais leve, mas tirar todo esse peso do tabu social e de tudo isso que existe, principalmente em cima do HIV. Eu convivo com HIV já vai fazer quase 3 anos. E aí eu tomei por iniciativa falar sobre isso no YouTube e no Facebook. E é isso, a ideia era tirar esse medo, esse desespero, tudo que, né, vem em volta dessa sigla quando você vê o positivo ali. Eu acho que as pessoas ainda têm muita dúvida e muita confusão até dessa diferença do HIV e da AIDS. Você pode explicar isso pra gente? Claro. O HIV, ele, na verdade, ele é o vírus em si, né? A AIDS, ela nada mais é do que a evolução do HIV não tratado. Como a gente trata o HIV com o medicamento. Tomando o medicamento sempre certinho. Não tratando isso, você pode evoluir a situação e aí acabar desenvolvendo AIDS e doenças mais perigosas a partir disso. Mas o HIV é o vírus em si. A AIDS é um estágio que o HIV pode chegar caso ele não seja tratado. E como é que foi quando você descobriu que você era soro positivo? O que te levou a fazer o exame? Como que foi fazer esse exame e pegar o resultado, enfim? Eu fazia o exame meio que constantemente. Fiquei um período sem fazer e recebi uma mensagem de um antigo namorado meu. E ele teve alguns problemas de saúde. Na época que ele mandou a mensagem, a gente já não tinha mais contato. Mas ele me mandou uma mensagem falando que eu acompanhei um pouquinho dos problemas de saúde dele e tal. Ele falou, olha, os médicos acabaram descobrindo o que aconteceu comigo. E era o estágio já um pouco mais avançado do HIV. Então eu sugiro, a gente tinha transado sem camisinha, eu sugiro que você vá fazer o exame, né? Fiquei, acho que umas 48 horas em desespero. Medo, né, pavor com essa notícia. E aí fui fazer os meus exames, fiz no posto de saúde do Santa Cruz e acabou dando positivo. E eu sempre falo que a sensação é quase como se você mergulhasse embaixo d'água. Porque eu lembro claramente quem me deu a notícia foi a psicóloga do posto. Ela me deu essa notícia e eu lembro de ficar tudo muito turvo. Eu não conseguia ouvir o que ela estava falando. Eu lembro dela começar a falar um pouquinho e de repente eu não conseguia mais ouvir, eu estava só dentro de mim, né, pensando, era um turbilhão de coisas na minha cabeça. E uma coisa muito curiosa eu lembro do cabelo dessa psicóloga, eu lembro da roupa que ela estava usando, mas eu não consigo lembrar do rosto. O rosto, ele é um grande... É um blur, assim, eu não consigo lembrar do rosto dela, isso é muito interessante. E aí, assim que eu recebi a notícia, foi desesperador o diagnóstico em si, né? Voltei para casa muito preocupado, muito atordoado. Eu não lembro como eu cheguei em casa, por exemplo. Eu lembro de avisar para um menino que eu estava ficando na época, que tinha dado positivo, e avisei para o meu melhor amigo. E não lembro como eu cheguei em casa. Lembro de chegar em casa muito desesperado, chorei bastante e resolvi... continuar. Falei, vou arranjar um jeito de me instruir, de entender o que é isso, porque eu não sabia nada sobre o assunto. E aí fui olhar o YouTube, né? Vi 2 meninos que na época falavam sobre isso, só tinha eles 2 e tinha uma terceira pessoa que também era um rapaz, mas ele não mostrava o rosto. Ele filmava meio que daqui pra baixo.
E a voz era distorcida, Pra não então... mostrar mesmo, pra ser aquela coisa bem... E ele deixava isso claro no canal dele. Ele falava, eu não vou me expor por questão de trabalho, por questão de família. Ele tinha os motivos dele. E a partir disso, eu falei, bom, vou me instruir, então vamos aprender, né? Passei uma tarde vendo vídeos e consegui entender que ficaria tudo bem. Sabe? Que não era uma sentença de morte o HIV. Você não fazia vídeo nessa época ainda? Não, na verdade, assim, eu sempre fiz vídeos e tinha um canal meu que até tá escondido nos confins do YouTube, em que eu postava algumas coisas, mas eu ia voltar com o meu canal, eu já tinha meu projeto, né, de formação, eu sou ator, então eu já tenho meus personagens, coisas que eu queria fazer no meu canal. E acabou vindo tudo isso junto. Eu falei, bom, já que eu vou fazer vlogs e quero também falar sobre mim, sobre a minha vivência, falar abertamente sobre sexualidade, falar sobre ser um homem gay, eu não tenho como fazer tudo isso e não falar sobre HIV, né? Acabei gravando um vídeo, que foi meu primeiro vídeo, e demorei acho que quase um ano para soltar. Tá. Por me estabilizar ali. Se preparar, porque também vinha de comentário e das coisas que poderiam vir, as reações todas. Tudo. E tinha uma preparação familiar, né? Então que tinha que ser feita. Eu tenho amigos que a gente fala que é quando você abre a tabelinha do Excel e aí você fala assim, para quem eu vou contar? Qual vai ser a ordem antes de soltar esse vídeo? Então, mãe, pai, irmão, mandei para duas tias minhas que eram mais próximas. A partir daí eu falei, pronto. Agora eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou soltar o vídeo. Do vídeo, no início ele não deu muita coisa e foi muito interessante a abordagem, porque algumas pessoas iam falar e tal, mas tudo muito tranquilo. De repente deu um boom, assim, de pessoas. E até hoje o vídeo continua rodando e pessoas chegam pra mim por causa daquele vídeo. E como que é? As pessoas te pedem ajuda? Porque você acabou de falar que você foi na internet buscar uma ajuda. Sim. E que você ouvia as pessoas falarem sobre como elas lidaram com tudo isso, te ajudou bastante. Eu imagino Sim. que hoje o teu vídeo faça a mesma, né, tem a mesma função para muita gente. Sim. E que muita gente te escreve Sim. pedindo ajuda, falando como é que você lida com tudo isso, como que as pessoas chegam, o que elas falam. Ai, é muito engraçado porque o meu Instagram, as minhas mensagens do Instagram, por hora são quase como se fosse um divã. Então as pessoas, tem gente que chega e fala assim, oi, tudo bom? Eu preciso conversar. E vrá, já manda um textão. E eu acho isso muito interessante, né? Porque é isso, tem gente que vem buscando acolhimento, tem gente que vem buscando informação, tem gente que vem buscando tentar entender um pouco mais não só o HIV, mas o porquê desse tabu e o porquê disso tudo. E muita gente chega agradecendo, que é um orgulho que não tem fim, assim. De pessoas que falam, eu não tomava o medicamento, vi o seu vídeo e resolvi ir atrás do tratamento. Então, melhor coisa do mundo, né? Uma resposta ótima, né? É lindo, é lindo. E como é que foi a reação da tua família quando você contou, quando você falou? Eles aceitaram, não? E também, assim, o que você poderia dizer para alguém que está passando por esse momento de contar para alguém? Uhum. Olha, eu sou muito privilegiado com a minha família. Eu tenho uma mãe que é maravilhosa, ela vai em todos os eventos comigo, tá sempre do meu lado, aparece no meu canal. Meu pai também, meu irmão também, eu não tive... A única preocupação de todos eles era a exposição. Então era uma exposição do tipo, você vai falar sobre isso? Porque... E eu entendo que não vem de um lugar de preconceito, mas de um lugar de medo, de proteção. De cuidado também, Exato, né? De proteção, porque é muita exposição. Então sempre teve esse... Eu lembro que o meu pai falava muito, ele falava, olha, eu tinha acabado de fazer, ali próximo do diagnóstico e tudo, eu tinha acabado de fazer o meu primeiro longa-metragem, então as coisas talvez começassem a acontecer de uma maneira, com uma figura pública. Ele falou, mas você quer falar sobre isso agora? Porque, né, e aí eu lembro que eu tinha muito claro na minha cabeça que era assim, se eu não falasse sobre isso lá, eu não falaria depois. Se eu fosse esperar ficar uma pessoa conhecida, famosa... Cada vez ia ficar mais difícil falar. A gente sabe que é assim, dentro do mundo de atores, artistas, a exposição é tão grande que às vezes a pessoa não consegue sair do armário, não consegue falar sobre a sua sexualidade. Então assim, eu já queria tomar esse passo anterior, sabe? De falar assim, isso foi bem consciente. Falar, bom, eu vou falar sobre sexualidade, vou falar sobre HIV, vou falar sobre tudo. A partir daí, o que tiver que ser, vai acontecer. Mas é isso, eu tenho uma família muito incrível. Então minha mãe foi leoa, ela me pegou assim, foi comigo em todas as consultas.
Até hoje, às vezes, ela ainda vai. Meu pai também foi super tranquilo e tal. Basicamente, eu não tive um problema familiar com isso, sabe? Mas eu sempre coloco isso muito claro. Esse é um privilégio meu. Porque eu não gosto de colocar como regra ou nada do tipo, como você tem que se assumir, você tem... Eu não tô na vida das outras pessoas, né? Eu não tenho como ter essa certeza. Uma vez eu recebi uma mensagem que é muito clássica pra mim e ela é muito forte, que era um menino de 18 anos que mandou no meu Instagram e falou: eu acabei de descobrir que eu sou soropositivo e estou sendo expulso de casa agora. Pela minha mãe. Porque às vezes a gente tem essa imagem da mãe também. Que acolhe, não necessariamente. Não necessariamente. Então é isso. Eu tive muito essa sorte, mas eu sei que isso não é uma regra e é um privilégio meu. Sim. E esses jovens que também te escrevem falando que acabaram de descobrir, você falou de um caso, né? Mas você deve saber de vários casos. Sim. E que estão receber o diagnóstico, iniciar o tratamento, quer dizer, o que você tem para falar para eles? Porque a gente sabe que dentre várias situações que são mais críticas com relação principalmente à prevenção do suicídio, e embora a gente saiba que o suicídio é multifatorial, que tem muitas coisas que acontecem muito tempo antes, e que tem aquela gota d'água, que é o que vai desencadear aquele comportamento, em muitos casos a pessoa, quando ela recebe o diagnóstico de uma doença grave, né, ou de uma doença crônica, ela acaba tendo uma atitude, às vezes, desesperada, às vezes atentando contra a própria vida, antes de entender qual é a gravidade, ou como que é esse tratamento, ou com medo do que os outros vão falar, o medo da aceitação. Isso acaba sendo esse desencadeante até para muito comportamento suicida. Então, eu imagino que você acaba também recebendo muitas pessoas ou muitas histórias de pessoas que estão nesse momento desse diagnóstico, ou como esse menino que você falou que foi expulso de casa, ou até pessoas que falam abertamente em tentar acabar com a própria vida, ou coisas assim. Isso acontece? Como é que você tem lidado? O que você fala para essas pessoas? Acontece bastante. É o que a gente chama de acolhimento, né? Às vezes eu fico em conversas com as ONGs e questão desse tipo, e é um debate que a gente tem constante. Porque as pessoas que se descobrem na situação, por exemplo, de soro positivo, elas não estão indo atrás das ONGs. Poucas vão. Elas estão indo atrás dos youtubers, como eu fui. Entende? Tá tendo um gap aí dessa informação e a gente tá acolhendo essas pessoas. Então, o que eu sempre tento fazer é acalmar essa pessoa, trazer o máximo de informação que eu posso, porque a única maneira de lidar esse desespero, de lidar com esse desespero, é trazer informação. Então, é trazer informação e deixar claro que tá tudo bem em questão de saúde. A gente ainda tem essa visão distorcida do HIV e da AIDS, entendeu? Das imagens que a gente tem, como Cazuza e tal. E já não é mais assim. E é importante entender que a medicina evoluiu nesse ponto, que o medicamento que se toma são... eu tomo, por exemplo, 2 comprimidinhos, não é nada demais. Eu não tive efeito colateral, então, em todos os sentidos, só tende a melhorar. Mas as pessoas não têm a informação. Então, o que eu faço é trazer todo esse tipo de informação. De que é só, basicamente, tomar o medicamento, se cuidar, ter uma boa qualidade de vida, e fazendo tudo isso, você logo vai ficar indetectável, que é o melhor estágio que uma pessoa com HIV pode estar, que é o não transmitir o vírus, e a partir disso, a vida é normal. Basicamente, tudo continua como era antes. É muito bom saber que teve toda essa... A AIDS teve o tratamento do HIV, né? Teve uma evolução muito grande. Gigantesco. O que a gente ouve falar muito hoje ainda é que tem ainda um aumento muito grande do número de casos, né? Sim. Que isso aumentou muito porque os jovens de hoje não viram o que aconteceu com as pessoas com HIV há muitos anos atrás e hoje não acham que precisam se preocupar ou precisam se tomar alguma atitude com relação à precaução. Exato. Você percebe isso? Você escuta esse tipo de coisa? Percebo. E algo que eu venho constantemente tentando entender é sobre essa questão do não usar camisinha, da não prevenção. Que eu percebo que dentro do universo gay aumentou. Estranhamente aumentou. E dentro do universo gay a gente fala sobre HIV, não tanto quanto a gente deveria, mas a gente fala sobre HIV, as pessoas... Eu já tive vários relacionamentos em que os meus parceiros já sabiam o que era indetectável, já sabiam toda a questão da informação. Sim. Mas ainda assim existe algum gap nessa comunicação pelo preservativo.
E hoje eu vejo que os meninos estão falando abertamente sobre isso. Você entra em aplicativos, eu estou em aplicativos sempre. E eu vejo constantemente os meninos falando, só transo sem camisinha. Sem camisinha? Sem camisinha. E assim, deixando isso na descrição. Isso é um pré-requisito. Alguns usando a questão do PrEP, mas não todos. E mesmo assim a gente sabe que PrEP, né, é especificamente contra HIV. A gente tem várias ISTs aí que ele não previne. Então, eu tenho tentado entender o que é esse ponto, dessa não prevenção, o porquê que a gente está aqui. Eu sinto que tem a ver com uma questão de liberdade, tem a ver com uma questão de liberdade sexual e de uma maneira equivocada, né? Sim, com certeza. Porque que bom que temos liberdade sexual, que bom que podemos fazer o que a gente quer com os nossos corpos, mas prevenção, né? Sim. É o mínimo esperado e não tem acontecido. Eu acho que também a forma ainda como se fala de prevenção ainda é um jeito que não chega no jovem direito. Sim, tá. Ainda é uma forma muito careta de falar de prevenção, sim. de usar preservativo. Sim. Quer dizer, ainda não foi... Precisa de um jeito onde o jovem realmente entenda o que significa precisar se preservar. E estou falando aí homens e mulheres, porque a mulher também tem esse papel de que haja essa... Né, use o preservativo, que o homem use, enfim. E as pessoas não usam e não se cuidam. E acho que isso é uma coisa também dessa geração que está... tendo muitos outros comportamentos, de uma certa forma, autodestrutivos, que se você pensa que dentro de um aplicativo de relacionamento, você coloca, olha, só transo sem camisinha, você está correndo risco. Exato. Né? Você sabe que você está correndo risco. E aí eu queria também que você contasse para o pessoal que não sabe o que é o PrEP. O PrEP, ele nada mais é do que um medicamento que uma pessoa não portadora do vírus HIV pode tomar para se prevenir do vírus do HIV, mesmo tendo relações sexuais sem a camisinha. Então, a gente fala que é como se fosse uma espécie de camisinha, é uma maneira de prevenção sem a camisinha. E ele é recente aqui pra gente, né? Ele chegou há pouco tempo, fizeram os estudos, tudo agora, ele foi liberado. Então, eu conheço bastante pessoas que têm tomado PrEP e estão se prevenindo dessa maneira. Mas, de novo, tem a questão das outras ISTs que o PrEP é especificamente contra HIV, não contra o restante. É interessante porque a gente está falando um pouquinho também dessas campanhas de prevenção, né, de uma certa forma, e como que é difícil você atingir toda a população que precisa ter essa informação. Quer dizer, você está falando, as pessoas vão procurar o YouTube para ter uma informação que muitas ONGs oferecem, mas esse recado da ONG não chega. E aí eu estou pensando não só nessa questão que a gente está falando do HIV, mas da prevenção do suicídio também. Claro. Né? Porque a gente também muitas vezes tenta como que a gente comunica isso de uma forma que seja significativo para as pessoas. Porque não adianta eu colocar um lacinho amarelinho aqui de prevenção do suicídio só, e isso ser o que não basta. Não tem como. E acho que uma coisa importante que você está trazendo também é assim, o quanto que a gente pode oferecer ajuda, acolher, oferecer ajuda para pessoas que estão num momento de desespero ou que estão num momento de confusão, né, que acabaram de receber um diagnóstico ou estão lidando com tudo isso. Quer dizer, você poder ter uma postura acolhedora, você poder ouvir e você poder falar da tua experiência de que, olha, gente, se você fizer isso, se você fizer aquilo, tem muita possibilidade. Quer dizer, você mesmo está falando, eu não tenho efeito colateral, eu tomo pouca medicação hoje e... Tem uma vida absolutamente normal. Exatamente, mas a gente tem que se prevenir. Bom, a gente está falando até agora de como você também ajuda as pessoas. Mas num dos seus vídeos, você falou bastante sobre relacionamento abusivo consigo mesmo. Conta um pouquinho pra gente o que é isso, explica, e aí a gente vai conversando. A gente tem, hoje em dia, muito claro essa relação do relacionamento abusivo, né? Quando você tem um relacionamento abusivo com um namorado, com uma namorada, com os pais, com amigos, com o outro. E eu conversando com um amigo meu, eu lembro da gente conversar sobre isso e a gente chegar nessa conclusão de que nós estávamos em relacionamentos abusivos com nós mesmos. E isso nada mais é do que a questão do sabotador, dessa questão da autocrítica. Eu sou extremamente autocrítico comigo, quase doente. Então eu sou assim, se eu vou postar um vídeo, sei lá, cantando ou fazendo alguma coisa, eu penso 57 milhões de vezes e quase não posto. Já trabalhei isso na terapia, inclusive, estamos elaborando aí, mas é um negócio. Eu não ia nem entrar nessa questão da terapia. E aí eu resolvi falar sobre isso e colocar esse nome, que é a história do relacionamento abusivo
consigo mesmo, que é como eu falo, né? O relacionamento abusivo consigo mesmo é, às vezes, quando você tá, sei lá, você tá se preparando pra sair. Aí você colocou um vestido que você achou bonita e aí vem aquela intuiçãozinha maligna falando, esse vestido não caiu bem. Aí aparece outra e fala, tá curto demais. E aí, como eu falo no vídeo, eles vão se multiplicando que nem gremlins. Para você que não sabe o que é gremlin, a gente vai colocar uma foto aqui. Se você nasceu depois dos anos 90, procura o gremlin, tá aqui. Você pode assistir o filme depois. E aqui você também pode ver esse vídeo que a gente está comentando do Diego. Então você aqui pode ver o vídeo. Bom, continua contando. E aí eu falo que os gremlins eles se multiplicavam com água, não era? Sim. Eu acho que era com água. Sim, eles se multiplicavam com água e acho que a gente não podia dar comida pro gremlin depois da meia-noite, que ele virava um monstro, era fofinho. É verdade, eles eram bonitinhos. E aí é justamente isso, essa sensação de que você vai criando monstros dentro de você vai se julgando, você vai sendo pouco gentil consigo mesmo. E isso é muito problemático. Porque você vai deixando de fazer coisas, você vai deixando de ter atitudes, você vai deixando de viver, né? A verdade é essa. Você deixa de ter uma vida por conta de medos, de inseguranças, de tudo. E se você alimenta isso como os gremlins, eles vão crescendo e tomam uma proporção gigantesca. Eu fico pensando o quanto que isso faz com que as pessoas também não procurem ajuda quando elas estão cheias desses gremlins na vida delas. Claro. Né? Como que, às vezes, você vai alimentando algumas coisas, as coisas são negativas, você ou às vezes não percebe ou não sabe o que fazer com isso, e só a hora que chega numa proporção enorme, a pessoa também não pede ajuda porque acha que tem que lidar com tudo isso sozinha. É isso. E aí você poder ter essa acredito que resiliência de poder entender. A resiliência, ela, hoje em dia está sendo usado com muitos termos, né? A resiliência, que é essa capacidade de você passar pela adversidade, mas também de você entender em que momento você precisa parar, precisa respirar e precisa de ajuda. Isso também faz parte da resiliência. Então, você poder entender quando você ou está alimentando pensamentos negativos, ou tudo isso já passou do limite do que é saudável. Exato. E que você precisa de ajuda, é algo que acho que as pessoas precisam cada vez mais pensarem, cada vez mais refletirem sobre isso, para que não chegue. Quando a gente está falando, a gente fala muito de prevenção do suicídio aqui, mas a gente também fala de promoção de saúde mental. E você poder saber esse momento de pedir ajuda é promoção de saúde mental. Isso. E eu acho que tem uma questão que, para mim, é muito forte e é o que me faz conseguir controlar esse relacionamento abusivo comigo mesmo. Que é um relacionamento longo, ele é... Aos poucos você vai trabalhando isso, mas é principalmente você tentar olhar para uma situação da maneira mais crua possível. Porque quando você tá com esse tipo de pensamento, quando eles começam a aparecer, você perde, é como se você perdesse a visão clara e você perde o óbvio. A situação limpa. Então é você voltar para a situação e falar assim, tá, mas peraí, o que eu quero? Eu quero sair com esse vestido? Então, tá. Quero ou não quero? Tô me sentindo bem? Então pronto, é isso que eu preciso fazer. É retomar a primeira pergunta, porque senão a gente vai realmente sendo engolido por milhões de questionamentos e julgamentos nossos, né? E qual foi o vídeo mais difícil que você fez até hoje? Ai, que pergunta boa. Olha, essa pergunta é boa. Nossa, difícil. Eu não sei. Ah, não, tem um vídeo sim. Tem um vídeo sobre um momento específico em que eu recebi preconceito de um antigo namorado. Ele foi bastante preconceituoso comigo em uma situação específica, por mensagem mesmo. E eu lembro daquilo mexer tanto comigo, e não só por ele, mas por mim, porque eu me senti culpado. Ele colocou questões sobre a questão do HIV, que eu deveria ter contado pra ele, mas assim, eu nem tinha mais... Quando eu me envolvi com ele, eu nem era soropositivo. E eu não tinha mais contato com ele. E eu conto pra quem eu quiser, né? Ponto básico, basicamente é isso. Sendo indetectável, eu faço, né? Eu conto pra quem eu quiser sobre a minha sorologia. E aí, ele acabou vindo falar comigo, ele foi agressivo e tal, e eu lembro de não entender. Que conversa é essa? E aí teve um momento em que depois disso tudo eu fiquei com tanta coisa na cabeça que eu simplesmente liguei a câmera e gravei. Tanto que eu tô com roupa de academia, E eu falo isso no vídeo, eu precisava fazer esse vídeo agora. Porque eu preciso que as pessoas que me seguem e que, né, tem toda essa questão com HIV, também vejam que não é você colocar um sorriso e falar, imagina, a vida é uma... Não.
tem questão, tem julgamento, tem preconceito, tem moralismo, tudo isso tá aqui. E nós somos criados assim. Então, eu lembro que esse vídeo específico foi um momento em que eu parei, achei uma situação toda muito estranha, fiquei muito mal, mas resolvi compartilhar isso também. E recebi muito amor de volta, né? Então, também ajudou bastante. Acho que uma forma bem interessante que as pessoas podem aprender com isso que você falou com esse vídeo é, de repente, como que quando você está mexido com um relacionamento, quando você está mexido com alguma coisa que te machucou ou que você sente que não foi legal, o que você pode fazer com isso? E às vezes você poder falar, você poder escrever, tem gente que canta, tem gente que colocar para fora é uma forma muito positiva de você poder lidar com esses sentimentos. E de repente, até quando você escreve, quando você fala, quando você grava, você pode ver isso depois, você pode ter um novo entendimento. É isso. Né? É claro que não estou falando para ninguém sair pegando, mandando áudio e não usar filtro para nada. Exato. Acho que não é essa a questão. Mas é o que você pode fazer quando algo não foi legal para você e como que você pode reagir a isso colocando para fora, ao invés de repente, às vezes, em alguns casos, tendo atitudes e comportamentos autodestrutivos. Exato. O que não vai ser benéfico para ninguém. Exato. Eu acho que é porque, assim, eu tenho esse lado artístico, né? Convivo com muitas pessoas artísticas, então, geralmente, a gente canaliza isso para algo artístico, uma música, para uma cena, para algo do tipo. Mas eu acho que se a pessoa não, né, às vezes a pessoa não tem essa capacidade artística ou não tem esse interesse, o que é que seja, que seja você parar na frente do espelho e falar, ou não precisa ser na frente do espelho, pode ser em qualquer lugar, simplesmente falar, porque eu percebi muito isso fazendo os vídeos, como verbalizar alivia a situação, alivia muito. Eu posso dizer que hoje eu sou super bem resolvido com a questão do HIV por ter verbalizado, por ter me comunicado. E, né, existe isso, tem toda uma ajuda que eu proporciono, tal, mas é uma ajuda pra mim também. Foi uma grande ajuda e tem sido sempre uma ajuda muito forte pra mim. Então eu acho que é isso, a comunicação ainda eu sempre bato nessa tecla, que comunicação é essencial. Sim, que você vai continuar fazendo enquanto for positivo para você também, que acho que isso também, a gente não se colocar a obrigação de continuar fazendo as mesmas coisas, quando isso passa a não ser legal, não ser positivo. Exato. Bom, para a gente finalizar, o que você indica para quem está passando por essa situação e que mensagem que você gostaria de deixar? Eu acho que sempre volto naquele mesmo lugar de fale, se comunique. Se você tem alguma questão, seja pensamentos não muito legais, ou a questão abusiva, ou que seja o HIV, ou que seja qualquer tipo de situação, o que é válido é essa comunicação, é se informar. E tentar se informar da melhor maneira possível com fontes confiáveis, porque tem muito disso, né? Sim. Também não posso virar e falar assim, entra no Google e coloca, porque vai aparecer muita coisa boa, mas num momento de desespero pode ser terrível, porque pode aparecer muita coisa ruim. Agora, essa semana eu recebi uma mensagem de um rapaz que eu percebi, ele colocou um comentário um pouco agressivo em um vídeo meu. Não dá pra ter uma vida normal, coisas do tipo. E aí eu lembro de virar e falar assim, o meu instinto principal foi rebater, porque é internet, né? E aí eu virei pra ele e falei, você convive com HIV? Ele falou, sim, e eu não sei lidar com isso ainda. E eu falei, e aí é o momento em que, entende? Você o que eu pude é acolher ele e falar, olha, eu entendo a sua dor, eu não quero me desfazer da sua dor de jeito nenhum, mas tá tudo bem, entende? Se você precisar conversar, se você precisar de qualquer coisa, me liga, me manda lá no Insta. É isso, eu acho que é esse lugar de poder levar informação. A informação, eu acho que ela só traz benefício, a boa informação. Bom, Diego, agradeço muito você ter vindo aqui hoje. Foi muito importante poder ter conversado com você, poder levar essa informação para as pessoas. Se você está na dúvida que você pode ser soropositivo, vá atrás de um centro de testagem, vá em busca de um posto de saúde, faça o teste. E se por um acaso você descobrir que você é soropositivo, tem ajuda, tem tratamento. Se isso fizer com que você também comece a pensar em fazer alguma coisa com a sua vida, vá atrás de ajuda. Seja, fale com amigos, fale com pessoas que você conhece e que você saiba que podem te ajudar. Vá atrás de um psicólogo, vá atrás de um psiquiatra. Não esqueça do CVV, número 188, 24 horas por dia, 7 dias da semana, onde tem pessoas, voluntários, que podem fazer a escuta de
do que você estiver passando podem te ajudar nesse momento. Você não está sozinho, a tua vida importa e sempre tem caminhos possíveis em vida, né? Muita coisa pode ser feita em vida e você não precisa desistir de viver. De repente, quando você descobre um diagnóstico, ainda tem muita coisa para processar, muita coisa para entender e muito tratamento disponível hoje em dia. Muito obrigada. Você quer deixar algum contato de algum lugar que as pessoas podem ver? A gente vai deixar o canal dele aqui para vocês verem todos os vídeos maravilhosos que ele faz. Tem alguma sugestão que você queira deixar? Eu acho que o YouTube, né? O canal já tá aqui na descrição. Meu Instagram, que é Diego Kraus, tudo junto. Sempre que possível eu tô olhando as mensagens lá, eu tô fazendo todo o acolhimento que eu posso. Às vezes eu demoro, mas eu juro que eu tento responder todas elas. E é isso, né? Tamo junto e vamos trazer sempre informação. Ótimo. Não esqueça que no site do Instituto Vitaleri, www.vitaleri.com.br, a gente tem um monte de material sobre prevenção do suicídio e promoção de saúde mental. E se você gostou desse vídeo, dá um like, põe o seu comentário, mas seja gentil no seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!